Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, essa aula é uma continuação do conteúdo de genética, é uma parte bem importante, cai muito no Enem nos vestibulares, tá? Essa parte vai falar pra gente sobre doenças, síndromes relacionadas à herança sexual, ou seja, aos cromossomos X e os cromossomos Y, tá? Pro pessoal que tá no terceiro ano ainda, a gente faz uso desse livro aqui como base, é o Fernando Guevara Snyder mais Sérgio Linhares, tá? Então, só para vocês conhecerem aí o livro didático hoje utilizado pelas escolas estaduais, tá? Então, quem tiver acesso pode usá-lo, mas quem tiver outros livros, manda bala, mesma coisa, beleza? Meus queridos, antes da gente falar de herança sexual, que está relacionada ao X e ao Y, a gente tem que lembrar rapidamente dos cromossomos como um todo. Então, só para ficar bem claro, tá? Nós somos seres eucariontes, então isso quer dizer que o nosso DNA está dentro de um núcleo. Nós temos o DNA todo enroladinho com aquelas proteínas chamadas histonas, formando então as moléculas chamadas de cromossomos. E o número de cromossomos, ele vai determinar cada espécie como sendo ela. Então, na espécie humana, nós sabemos que existem 46 cromossomos no total. Destes 46 que ficam aos pares, então nós temos 23 pares. Os 22 primeiros pares, eles são chamados de cromossomos autossômicos. O que significam cromossomos autossômicos? Cromossomos que não são relacionados ao sexo. Eles vão determinar outras características, como cores de olho, cabelo, pele, altura, produção de enzimas, metabolismo. Já os cromossomos sexuais, também conhecidos como alossomos ou heterocromossomos ou heterossomos, são os cromossomos sexuais popularmente conhecidos como X e Y na espécie humana, tá? Esse sistema de cromossomos sexuais, ele pode mudar de espécie para espécie. Existem outras espécies animais que também têm o sistema XY, mas vocês verão ao longo dos estudos de vocês que vai aparecer o sistema X0, o sistema XZ, entre outros, tá? Então, hoje a gente vai falar do sistema XY em humanos. Como são esses cromossomos em homens e mulheres? Nós sabemos que a figura vai ficar bem embaixo aqui da câmera, mas logo mais a gente vai vê-la novamente. Mas sempre quando a gente fala em mulher, a gente está falando de dois cromossomos iguais nesse par de alossomos, nesse par sexual. Então, no último parzinho, aqui nesse desenho, por exemplo, mesmo se não tivesse escrito nada ali embaixo, se é XX ou XY, de bater o olho, a gente já tem que saber que é XY. Por quê? Porque são cromossomos diferentes. E se fosse XX, os dois cromossomos seriam, portanto, iguais. Então, mulheres no par 23 têm dois cromossomos iguais, ela é homozigota, para esse par ela é XX, tá? Já os homens são XY. Nesse sentido, a gente tem que lembrar rapidamente da meiose. O que é a meiose mesmo? Processo de divisão celular em que a gente vai dividir ao meio o número de cromossomos. Então, todas as vezes que eu for formar gameta, óvulo e espermatozoide, eu vou ter a metade dos nossos cromossomos. Não vou ter esses parezinhos aí como está na imagem, né? Eu vou ter apenas um representante de cada cromossomo. Portanto, pensa comigo, se eu sou mulher, eu sou XX, ao sofrer meiose, formar os meus gametas, os meus óvulos, como serão os meus óvulos? Metade X e metade X. Como serão os espermatozoides dos meninos? Metade X e metade Y. Isso traz um novo conceito, tá? Que tá nesse slide aqui. Sexo homogamético e sexo heterogamético. Portanto, no sistema XY humano, que nós estamos exemplificando aqui, a gente vai ter as mulheres, ou seja, as fêmeas, como o sexo homogamético, pois todos os nossos gametas produzem apenas um tipo de informação genética, tá? Então, a gente tem gametas com apenas um tipo de cromossomo sexual. Portanto, o sexo homogamético é a fêmea, o sexo feminino nos humanos. E, por outro lado, o sexo heterogamético é o macho, são os homens no sistema, então, humano, pois a metade dos gametas dos homens são X e as outras metades são Y. Beleza? Mais um conceito. Agora, a gente tem que entender quais são os exemplos de heranças associadas ao sexo que aparecem para a gente nas questões de Enem e de vestibular, tá? Vejam só.
que as heranças relacionadas ao sexo podem ser divididas em 3 tipos. Isso é muito importante a gente lembrar. Existe a herança chamada de holândrica. Depois no outro slide vai aparecer esse nome, que é a herança restrita ao Y. Então, existe um tipo de herança que só será transmitida de Y para Y. O que isso quer dizer? Só é transmitida de homem para filho homem, entende? Existe um outro tipo de herança que a gente fala de herança ligada ao sexo, que ela está ligada ao X. Então, uma vez que essa herança é ligada ao X, o homem portador de XY, ele pode transmitir esse X para as filhas. E a mulher portadora desse X afetado pode transmitir para as filhas e para os filhos. Tá? E existe ainda um tipo de herança que ela é parcialmente ligada ao sexo. Quer dizer que ela não é exatamente relacionada a homem e a mulher. Mas a gente vai ver do que se trata esses 3 exemplos, portanto, tá? Só para ficar bem claro, aqui embaixo a gente tem a imagem, mais uma vez a câmera está tampando mais os slides em PDF, vocês têm acesso para baixar, então sempre quando vocês forem assistir uma aula aqui, baixe o PDF e tem as 2 coisas em mãos que fica mais fácil, tá? Mas o outro lado, a gente tem um Y, e o Y, ele vai ter essa porção azul igual a do X, e uma porçãozinha piquititinha aqui em cima, que é a do Y propriamente dita. Então, quando nós falamos aqui em cima, ó, porção homóloga do X ou porção heteróloga do X, o que que nós estamos dizendo, pessoal? Porção homóloga, essa porção igual em que tanto X quanto Y possuem. E a porção heteróloga é essa porção que é diferente nos 2 cromossomos sexuais, ok? Vejam só que todas as vezes que a gente fala de herança ligada ao sexo, a gente está falando de herança ligada à porção do X, tá? Então, lembra assim, X, a gente lembra de X e lembra de mulher, né? Por mais que o homem seja XY, mas X mulher. Mulher X, X linda. Então, toda vez que o exercício falar herança ligada ao sexo, eu estou falando de heranças ligadas ao X, ok? Elas são mais comuns em homens. Isso por quê, gente? Porque o homem, ele só tem um X. Então, se ele tiver só um X afetado, ele já vai apresentar essa doença ou essa síndrome. A mulher precisa dos 2 X afetados. Por isso que a herança ligada ao X, ela é mais comum em homem, embora homens apresentem apenas um X, ok? As 2 situações que aparecem com maior frequência para a gente é o daltonismo e a hemofilia. O daltonismo é uma disfunção em que a gente tem dificuldade para diferenciar alguns tons de cores. Já a hemofilia é uma disfunção relacionada à coagulação sanguínea. Ambas são heranças ligadas ao X, em que esse X precisa ser recessivo nos homens para causar a doença neles. Vejam então, pessoal, como seria um homem daltônico aqui na esquerda. Ele teria que ser X, Dzinho, Y. Então, esse Dzinho de daltonismo, a gente coloca em cima sobrescrito do X, porque vai indicar que ela está ligada ao X. Se o homem ele é daltônico, ele tem um XDzinho. Se o homem é normal, ele tem um XDzão. Agora, se a mulher for portadora de apenas um XDzinho, como eu estou grifando ali, ela não será daltônica, ela será normal, pois ela precisa ser duplo recessivo para essa característica, para assim expressar, então, essa situação, essa síndrome, tá? Essa doença, no caso do daltonismo ou da hemofilia. Então, uma mulher daltônica, qual seria o genótipo de uma mulher daltônica? XDzinho, XDzinho. Se ela tiver um XDzão ou ser homozigota para essa característica, ela será normal. Por isso que é mais frequente o daltonismo em homens, pois eles precisam de apenas um X afetado. E, meus queridos, se vocês olharem no quadro do lado da hemofilia, é a mesma situação. Conseguem visualizar? Homem hemofílico, XHzinho Y. Homem normal, XHzão Y. Mulher normal, se tiver um XHzão, ela já é normal. Então, mulher normal, XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. E para mulher ser hemofílica, XHzinho, XHzinho.
Então, só frisando bem isso, mulheres que têm heranças ligadas ao X, elas precisam dos 2X afetados para desenvolverem, então, essa doença, essa síndrome, essa condição, e por isso é mais comum em homens. Agora, só pra gente brincar um pouquinho, tenta visualizar os números que estão nesse slide. Conseguem ver? O 12, o 8, 41, 71 e o 9? Mentira, gente, eu tô brincando com vocês. Na verdade, sim, o gabarito é 12, 2, 42, 74 e 6. Mas é claro que veremos diversas divergências em relação a esse resultado por conta dos diferentes graus de daltonismo que a gente pode ter, ou ainda por uma simples disfunção aí de visão que às vezes vale a pena a gente consultar um oftalmologista, tá? Mas é bem interessante essa questão do daltonismo. As pessoas afetadas, elas têm dificuldade principalmente de enxergar em tons vermelho, alaranjados e verdes. É muito maluco isso, né? É por isso até que as cores dos semáforos, embora tenham cores para indicar parar, prestar atenção e poder seguir em frente, elas têm a ordem. Então, a ordem tem que ser seguida. E as pessoas daltônicas, elas se fixam na ordem e não nas cores para enxergar, então, essas cores dos comandos do semáforo, tá? Mas é só para a gente ilustrar aí. Outra situação que pode aparecer para a gente, ligada ao X, é a distrofia muscular de Duchenne, tá? Então, é a mesma condição. Ela ocorre por uma mutação do gene na porção do X, tá? Ela é mais comum em homens, porém, ela pode aparecer em mulheres também. Essa distrofia, ela sempre vai ocasionar, então, como se fosse uma perda das suas fibras musculares, uma atrofia, literalmente, das suas fibras musculares, e a criança vai desenvolvendo cada vez mais gravemente um grau de paralisia, tá? Então, é outra situação, outra condição que pode aparecer pra gente nos exemplos de heranças ligadas ao X, ok? Herança restrita ao sexo. Veja só, que ligada ao X, a gente fala herança ligada ao sexo, a gente fala de ligada ao X. Quando o exercício falar pra gente de restrita, é restrito para homens, é restrito ao Y. Então, ocorre só naquela porção heteróloga do Y, só acontece em homens, tá? Isso quer dizer, se o meu Y ele está afetado, o homem vai passar essa condição para quem? Só para o filho homem. O filho homem vai passar para quem? Para o filho homem. Então, é uma herança que só está entre homens. Aqui a gente tem o exemplo da hipertricose auricular, ou seja, o desenvolvimento de muitos pelos. Com certeza vocês já devem ter visto alguma coisa assim, saindo da orelha, e a gente não visualiza essa característica em mulheres porque é uma herança holândrica, ou seja, uma herança restrita ao Y, ok? Outra herança holândrica que pode aparecer pra gente, essa aqui inclusive caiu esses dias no final de ano em vestibulares, tá? Caiu na FAMEMA essa questão, que é a disgenesia gonadal XY. O que isso significa? É uma mudança, uma alteração em um gene, nesse caso é o gene SRY, que é o gene que fica no Y, que faz com que haja diferença na formação das gônadas. As gônadas irão descer e formar os testículos em meninos, ou elas ficarão, então, no interior do corpo feminino, formando o sexo feminino. O que acontece? Essa pessoa, ela é XY, esse bebê em formação é XY, mas a alteração desse gene SRY no Y, que não deixa a gônada descer e formar, então, os testículos. Isso quer dizer que a criança, ela é XY, mas ela não vai ter testículo. Se ela não tem testículo, não tem formação de testosterona. Se não tem formação de testosterona, ela não tem formação de pênis e todo o aparelho reprodutor sexual masculino. Então, ela é XY, mas o sexo é feminino. Ela desenvolve vagina, útero e ovários. Porém, a sua produção de hormônios é muito baixa, porque ela é XY, falta um X para produzir hormônios em doses suficientes para que essa menina tenha suas características sexuais secundárias formadas. E é por isso que o tratamento normalmente é com reposição hormonal, tá bom? Então, outra herança que pode aparecer pra gente, só fixando aí,
Herança restrita ao sexo, ela é relacionada ao Y e pode ser chamada de herança holândrica, ok? Hipertricose auricular e a disgenesia gonadal foram os exemplos que a gente deu. Quando a gente fala de uma herança influenciada pelo sexo, quer dizer, gente, que esse gene, ele não está no X e no Y necessariamente, mas que ele aparece com mais frequência em mulheres e menos frequências em homens. Ele age diferente entre os sexos. Como assim? Veja o exemplo da calvície. A calvície é um exemplo de herança influenciada pelo sexo. Isso quer dizer que quando homens têm dois genes dominantes, aqui representados pela letra C, um Czão, ele é calvo. Só que se o homem tiver apenas um gene dominante, um Czão, ele também vai ser calvo. Então, em homens, se homens forem Czão ou Czinho, eles serão calvos. Já as mulheres, olhem o quadro, elas só serão calvas se elas tiverem, então, os dois genes dominantes, se elas forem homozigotas dominantes. E aí ela desenvolve a calvície. Se elas forem heterozigotas, elas não desenvolverão a calvície. E é por essa razão que a gente tem um número muito maior de homens calvos. Mas a mulher pode ser calva? Pode, se ela for duplo dominante, ou seja, homozigota dominante para essa característica, tá? Já quando eles forem recessivos, nenhum dos dois desenvolvem a calvície, portanto. Outra coisa que a gente tem que destacar e finalizar a aula, que essa aula é rapidinha, tá? São alterações nos cromossomos sexuais. Essas alterações, elas são numéricas. Então, todas as vezes que um indivíduo que está em formação, ele não vem com os dois cromossomos, ou os dois X, XX, ou um X e um Y formando XY, eu posso desenvolver uma alteração aí, uma síndrome. Todos esses fetos formados, eles vão sobreviver? Não, a gente tem muitas alterações que elas são letais, tá? Por exemplo, se a criança não tiver nenhum X, ela já é letal, ela não desenvolve, ela é abortada durante a gestação. Agora, vamos supor que essa criança, gente, nasça com um X. Olha aqui esse cariograma aqui para a gente ver. A pessoa é 45x0. Significa que ela tem um cromossomo a menos. Ela não é nem XX, não é mulher, tipo assim, nem homem, porque não é XY. Mas como ela tem um X, ela é considerada sexo feminino, tá? E ela nasce com um sexo feminino. Porém, a falta do segundo X faz com que essa criança, essa menina, não desenvolva as características secundárias femininas. Então, os seios não vão desenvolver, as gônadas e a genitália, a região reprodutora, elas não irão chegar numa idade adulta, serão sempre órgãos de crianças. Essa criança vai ter muito retardo mental e essa condição é chamada de síndrome de Turner, tá? Então, a síndrome de Turner acomete meninas que são X0. Elas têm um total de 45 cromossomos, tá? Por isso que é chamada de monossomia do X, porque ela só saiu com um X. Por outro lado, pode ser também que ao invés de sair com um X, saiam com 2X. E aí, vejam só essa condição aqui embaixo, na qual essa criança é XXY. É uma trissomia do cromossomo sexual. Ela é XXY. Essa condição se chama de síndrome de Klinefelter. É um menino, porque tem um Y, porém, a presença de um X a mais vai bagunçar todo esse sistema de produção de características sexuais masculinas secundárias. Então, ele vai ter ginecomastia, que é o crescimento das mamas, os órgãos reprodutores, o pênis vai ser atrofiado. Normalmente, ele não vai produzir os hormônios em doses suficientes para que ele chegue a uma idade, uma maturação sexual. E são condições que sempre levam a alterações mentais, tá? Pessoal, não vou entrar em detalhes dessas alterações, porque isso aqui é um conteúdo de primeiro ano. Depois que a gente estuda mitose e meiose, a gente estuda essas alterações e tem outras alterações que não são sexuais também para serem citadas, como síndrome de Down, de Patot, de Edwards. Então, vale a pena vocês darem uma pesquisada nesse conteúdo aí, tá? Alterações nos cromossomos, tanto sexuais quanto os autossômicos. Só para frisar
Por que acontece essa alteração? E a gente vai finalizar a aula aqui. Acontece por uma não disjunção meiótica. O que significa? Isso significa que no momento da meiose 2, ao invés dos nossos cromossomos separarem bonitinhos as suas cromátides irmãs, né? Como, por exemplo, aqui, a direita separou certinho uma cromátide para cada lado. Na esquerda, não separou. Ou ainda, na meiose 1, pode não separar o cromossomo homólogo inteiro. Então, se não houver a disjunção desses cromossomos na hora exata, eu vou gerar células com um número de cromossomos errados. Veja que esses gametas formados nesse esquema simples, mas só para visualizar. O ideal seria que cada um ficasse aqui com 2 cromossomos. Porém, houve a não disjunção desse cromossomo aqui de baixo. E aí, um gameta ficou com 3 cromossomos e o outro com 1. Ou seja, em um desses gametas, ele vai fecundar e vai ficar com um 0, porque ele não recebeu esse cromossomo. E o outro gameta vai ficar com cromossomos a mais, que é o que acontece em Klinefelter, por exemplo, tá? Pessoal, para finalizar nossa aula, eu vou dar um exemplo para vocês de resolução de exercício de hemofilia para contextualizar esse conteúdo, tá? Para vocês entenderem como que a gente coloca no quadro de Pinet e faz as proporções fenotípicas e genotípicas. Não é nada monstruoso, não é nada diferente do que a gente já falou das primeiras e segundas leis de Mendel. Porém, a gente tem que se atentar a colocar a letra certinho sobre a escrita, ou no X ou no Y, e identificar essas características observando o heredograma. É isso, eu volto depois com mais novidades. Um beijo no coração de vocês, bons estudos. E se vocês tiverem dúvidas de qualquer coisa, na hora que estiver fazendo exercício, não entendeu alguma parada, manda mensagem que eu vou explicar para vocês. Tá bom, queridos? Beijo! Amores, vamos resolver 2 exercícios do livro para entender como que a gente trabalha com a herança ligada ao X, tá? Então, a primeira questão é uma questão bem teórica, a gente acabou de falar. Ó, sabendo que as mulheres têm 2 cromossomos X em cada célula somática e os homens apenas um estudante perguntou ao professor por que a hemofilia é mais comum entre homens se o gene responsável por essa característica está no cromossomo X. Que explicação você daria a esse estudante? Justamente pelo fato do homem ter um X só, é mais fácil ele ficar doente porque ele não precisa ter os 2 X recessivos. Então, se ele tiver apenas um XHzinho, ele fica doente. Por isso que as heranças ligadas ao X, elas acabam sendo mais comuns aos homens, tá? Mas eu quero fazer com vocês um exercício na prática. Como podem ser os próximos filhos de um casal formado por uma mulher e um homem não hemofílicos, mas que já tiveram um filho com a doença? Então, eu esquematizei aqui do lado, lembra? O homem e a mulher, eles são não hemofílicos, mas já tiveram um filho doente. Então, vejam só, coloquei aqui para a gente entender essa dinâmica. Para eles serem não hemofílicos, o homem tem que ser XHzão. E a mulher também tem que ter um XHzão. Só que como eles já tiveram um filho hemofílico, a mulher tem que ser heterozigota para esse gene. Então, ela é XHzão, XHzinho. Portanto, quando ela doou esse XHzinho e uniu com esse Y, eles tiveram um filho afetado, tá? Então, eu cheguei aqui ao genótipo dessa mulher e desse homem e quero saber como serão os próximos filhos. Eu já deixei o quadro de Pinet ali para ficar mais fácil da gente resolver. Então, eu vou colocar a mulher, mesma coisa. A gente separa os cromossomos, tá? E coloquei. Aí, tanto faz a ordem do homem e da mulher para cada lado. E faz os cruzamentos agora. Então, aqui vai ficar XHzão, XHzão, XHzão Y, XHzão, XHzinho e aqui XHzinho Y. Ou seja, um casal normal, não hemofílico, porém a mulher portadora desse gene, podem ter que tipos de filhos? Meninas normais, conseguem visualizar aqui que ambas são meninas, então são mulheres normais, porém uma é homozigota e a outra é heterozigota. E meninos, 25% de meninos normais
e 25% de meninos afetados, hemofílicos, tá? Então, se a gente for escrever esse resultado aqui em proporções genotípicas, 25% XHzão, XHzão, 25% XHzão, XHzinho, 25% XHzão, Y, opa, fiz um H aqui, XHzão, Y, e 25% XHzinho, Y, ok? Ou 1/4, tá, gente? Vocês lembram, né? 1/4 ou 25%. Agora, se a gente for colocar em proporções fenotípicas, a gente pode ajuntar isso aqui. Então, a gente pode colocar 50% meninas normais ou 1/2, né? 25% meninos normais, que corresponde a esse XHzão Y, e 25% meninos afetados. Por isso que eles já tiveram um filho hemofílico, ou em proporção também, pode colocar também em razão, tá bom? Então, é isso, pessoal, assim que a gente resolve um exercício, da mesma forma que a gente resolvia com outros genes autossômicos, só que sempre a gente coloca a letrinha aqui em cima, se for ligado ao X, ou a letrinha aqui em cima se for ligado ao Y, restrita ao sexo, que significa ligado ao Y, tá bom? No caso do daltonismo, é igual que nem as regras que a gente fez nesse exercício. Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês também, porque eu achei ele bem interessante, tá? Vejam só, no heredograma a seguir, pode-se verificar a ocorrência de uma determinada síndrome genética. Quando a gente bate o olho aqui, a gente já pega logo de cara que somente homens são afetados, estão vendo? Então, eu já coloquei nesses homens afetados que eles são XY. E coloquei nessas mães desses carinhas aqui, que são as únicas mães que a gente tem, aqui em cima a gente não tem, já coloquei que essas mães são XX. Por que eu já fiz isso aqui? Gente, se fosse uma herança ligada ao Y, esse pai ia transmitir para esse filho que tem Y e para esse filho que tem Y, entende? Então, já de cara a gente visualiza que não é uma herança ligada ao Y, é uma herança ligada ao X. Agora, eu preciso saber, esse X que acabou sendo transmitido aos filhos, que essa mãe acabou transmitindo a esse filho, esse X, ele é dominante ou ele é recessivo? Ou seja, aqui é um XAzão Y ou seria um XAzinho Y? Como que a gente vai descobrir isso? Vou apagar aqui para a gente fazer na prática os esqueminhas, que fica bem mais fácil da gente visualizar. Pensem só comigo, gente. Se essa fosse uma herança onde aqui fosse XAzão Y, por que eu tô usando azão? Porque o exercício não fala pra gente se é hemofilia, se é daltonismo, então eu vou colocar um azão. Você pode colocar qual letra você quiser ali em cima, eu só preciso saber se é um XAzão ou um XAzinho, tá? Se aqui fosse um XAzão e esse homem é afetado e a mãe dele não é afetada, pois a mãe dele tá em branquinho e ele rachurado, a mãe dele teria que ser diferente, concordam comigo? Então, se ele é XAzão, a mãe dele teria que ser XAzinho. E XAzinho também. Se a mãe dele fosse XAzinho, XAzinho, da onde que viria o XAzão dele? Sendo que o Y vem do pai? Então, vejam que aqui já na primeira tentativa de erros e acertos, a gente vai fazendo esses testes, a gente já chega à conclusão que não pode ser um XAzão, pois essa mãe teria que ser XAzinho, XAzinho, e não teria como doar esse XAzão para esse filho. Agora, ao contrário, vou apagar aqui para a gente também ver a outra possibilidade. Se esse X for relacionado a uma herança recessiva, isso quer dizer que este filho recebeu esse X da mãe, então ela tem um XAzinho aqui. Porém, como ela é diferente, ela provavelmente é heterozigota em relação a essa característica. Então, aqui ela é XAzão, XAzinho. E o que ela recebeu do seu pai foi justamente esse XAzinho, aliás, tá? Por quê? Porque ele é afetado.
Então, vejam que quando a gente coloca na prática se é um XAzinho, se é um XAzão, a gente consegue visualizar de onde vêm esses genes e a gente chega na nossa resposta. Portanto, quando o exercício aqui embaixo pede pra gente, identifique os tipos de herança genética associados a essa síndrome em relação a 2 fatores, padrão de dominância e sexo. O que eu já sei? Que é uma herança sexual ligada ao X recessiva, pois esse X afetado passou para essa filha, que passou para esse filho. Essa mulher não é afetada porque ela é heterozigota. Para as mulheres serem afetadas, elas teriam que ser duplo recessivo, no caso, XAzinho, XAzinho. Mas se ela fosse XAzinho, XAzinho, ela teria que estar afetada também. E a sua mãe também portar esse XAzinho. Beleza? Então, no exercício, qual é a resposta dessas 5? Ele quer saber o padrão de dominância e sexo. É uma herança sexual recessiva ligada ao X. Ou herança ligada ao X recessivo, mesma coisa. Quando ele pede para olhar no heredograma e colocar 2 características que explicam essa herança genética. Primeira característica é ligada ao X, pois se fossem ao Y, os pais afetados transmitiriam para os seus filhos homens. Segunda questão, é recessiva, pois a mãe 2, ela é heterozigota, uma vez em que ela não apresenta essa doença, ela é normal e ela tem um filho diferente. Todas as vezes que pais normais têm filhos diferentes, eles são heterozigotos para aquela característica. Beleza? Meus amores, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Acho que de uma maneira bem rapidinha, bem direta e objetiva, a gente conseguiu, então, falar das principais condições que levam, então, às características sexuais, aquelas características ligadas ao X, que são ligadas ao sexo, as restritas ao Y e as influenciadas pelo sexo, tá? Na hora de resolver colocar quadro de Punnett, fazer a proporção genotípica, fenotípica, mesma coisa que as outras leis de Mendel. E é isso, presta atenção, deixa aí o seu like, manda um joinha, compartilha com os amigos e qualquer dúvida vocês me escrevam. Beijo, gente!